já voltamos! O programa de hoje tá maravilhoso, não Babi. é? Muita informação, muito assunto bom pra você que tá em casa. E ó, deixa eu te falar uma coisa. Você reparou uma coisa hoje em mim? Você tá lindo. Gente, sério. Sério, quando Não, a Babi... Renato, vou falar. Pode falar, hoje eu Quando vou a deixar. Babi abriu a porta da produção, né, eu vi ela lindíssima desse jeito, eu falei assim, Babi, volta. Vai embora. Não, vai embora. Vai embora, pelo amor de Deus. Porque ela não repete roupa, já estamos aqui há 6 meses, vamos pra 7 meses semana que vem de programa. E não tem um dia que ela não repetiu roupa. Não e é? hoje ela está linda. Não, gente, olha esse sapato. Não é? Sério, Olha aqui, ó. Deixa eu sério. agradecer os meus queridos, ó, da Modas Nita Calçados. Hoje eu tô aqui com um sapato brilhante. Esse aqui, fala sério, hein? Não, fala ó, sério. Um beijo, Ale. Obrigada, meus queridos, que sempre estão aqui com a gente, me ajudando aqui, ó, a montar esses looks perfeitos pra vocês. Tá bom? Ó, muito obrigada. Ó, o close, hein? Eu até pensei assim, acho que a Babi vai pra alguma festa ou vai sair pra jantar com o Márcio hoje. Nada, vou vir aqui Vai que ele pra te liga. vocês, ó. Vai que ele me liga. Vai que ele te liga. Ó, o teu sogro assiste todos os dias o programa. Verdade, verdade. Tá todo Aí ele dia. dá- Fica manda- a dica, já falei aí, ó. Seu... Hã? nome Seu dele. Olívio. Seu Olívio. Seu Olívio. Liga pro Márcio, liga pro Márcio. Bora lá pro nosso próximo assunto aqui hoje. Hoje é sobre saúde, Babi. Saúde, né? A gente gosta muito de trazer esse tema, saúde, porque saúde engloba tanta coisa, Renato. Muito. Né? Engloba desde a gente fazer a nossa consulta lá, todo ano, bonitinho, nosso Direitinho. check-up, Aham. até as questões pra deixar a gente mais Fit, né? Bonito. mais fit, saudáveis, E né? eu tava até conversando com o doutor Vinícius, que vai palestrar, vai dar uma palestra aqui nessa tarde a respeito disso, porque eu faço academia. E eu já tava ali, né, querendo pegar umas dicas com dicas. ele. Eu falei, doutor, me deixa no tchan. Primeiro faz tchan, depois faz tchum, tchan, tchan, tchan. Transformação. Então vamos lá, olha, vou apresentar para vocês. Nós estamos com 2 convidados aqui na nossa sala. Hoje é dose dupla. Dr. Vinícius, que já esteve conosco aqui numa outra oportunidade. E agora a sua noiva, a Laíta, que está com a gente também, que é nutricionista. E vai falar um pouquinho, vamos falar sobre alimentação saudável, sobre modulação hormonal. São tantas dúvidas, eu acho, que surgem aí nesse primeiro momento, né? Como que a nutrição pode ajudar nessa questão da modulação hormonal, doutora? Então, primeiramente, né, boa tarde, obrigada pelo convite. Eu acho que o mais importante é você entender qual é a situação do paciente. Se ele está usando o hormônio porque ele quer perder peso, né, no geral, perder gordura, ou se ele já tem, né, menos gordura e quer ganhar uma massa muscular maior, ou se está ali por uma situação, uma mulher em menopausa, querendo melhorar a qualidade de vida na menopausa. Então, de acordo com a necessidade do paciente, a gente faz a avaliação de peso, né, quanto tem de gordura, o percentual, a massa muscular, e coloca uma dieta com mais proteína, com menos ou mais carboidrato, focando em alimentos anti-inflamatórios, e aí vai bem individualizado mesmo. Muito legal, né? Que aí entra também o trabalho Do doutor Vinícius, que vai falar conosco aqui nessa tarde sobre testosterona. E eu já quero perguntar ao doutor Vinícius. Já quero fazer a minha consulta Eu já ao estou vivo. aproveitando, fazendo minha consulta aqui ao vivo. Como que nós produzimos este hormônio, doutor? Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado pelo convite. Nada. É um prazer estar aqui com vocês. No homem, o hormônio é produzido principalmente nos testículos, né? Chama células de Leydig, são elas que produzem a testosterona. Tem um pouquinho de produção também na suprarrenal. E na mulher, um pouquinho da produção nos ovários. Tá? É assim que o nosso corpo produz esse hormônio. Quando a mulher produz muito essa testosterona, quais são os malefícios para ela? Ou quando faz uma reposição, né, faz uma modulação hormonal aí fora do contexto? Eu já vi umas coisas meio bizarras por aí, doutora. Tem que lembrar que assim, a parte de reposição hormonal tem que ser muito bem estudada e muito bem feita. Nada tem que ser feito na orelhada, como a gente fala, e não existe fórmula secreta, nem cura de doença, nem nada disso, tá? A gente está falando de qualidade de vida e bem-estar. Então, dentro da medicina tem que ser uma coisa muito bem feita, senão a gente já passa com charlatanismo, que é o que a gente vê. Muita coisa por aí, né? Então, a briga do médico hoje é essa. Deixar de ser um charlatão e ser um médico. Sim. Né? Então tem que ser muito bem feito, existe exames, tudo tem que ser feito de forma correta. Para a mulher existe sim, uma mulher que tem uma alta
produtividade de testosterona. Quando jovem, você vê que essas, principalmente quando é atleta e faz muito exercício, elas têm ali o período delas de menstruação acaba sendo um pouco mais prolongado, né? Tardia, que a gente fala, uma menstruação tardia. E isso aí é um primeiro efeito de uma produção. Já numa mulher um pouco mais, com uma idade um pouco mais, não muito avançada, mas acaba causando uma aromatização e aí acaba aumento de estrogênio. Então existe uma desregulação hormonal nesse sentido. Então a parte de reposição hormonal também entra nisso daí, na parte de você estar regulando esse hormônio. Não querendo invadir a área de nenhum outro profissional, como um ginecologista, mas existe uma capacitação para que isso seja feito de forma correta. E deve ser feito, porque quem mais sente efeitos de hormônios são as mulheres. São as que mais sentem. Então, assim, para que gerar um sofrimento e não gerar uma solução? Né? Então, um estudo bem feito gera solução e não um sofrimento. Mas quando chega assim, por exemplo, nós estamos agora na primavera, depois da primavera chega o verão, e quando chega na época do verão, o pessoal quer ficar o quê? Mais bonito, mais forte, mais esbelto. E tem umas pessoas que elas exageram demais no excesso. Quando é que pode ser feito? Como que é feito? Gostaria que você explicasse um pouquinho, doutor, acerca desse processo do testosterona. Primeiro que a gente tem que ver é o seguinte: a gente tem uma certa idade onde a gente começa uma baixa na produção endógena do nosso corpo. Então essa idade ela existe. Cada vez existem estudos mais tentando mapear essa baixa de testosterona, né, que hoje a gente sabe que a gente envelhece porque os nossos hormônios caem, não os nossos hormônios caem porque a gente envelhece. E o fato de repor hormônio não quer dizer que você vai ficar jovem e vai ficar parecendo um menino com 70 anos, não. Sim. Mas você vai ficar com uma disposição mais jovem, que é aquela história, seja o mais jovem possível, o máximo de tempo que você puder. É mais ou menos essa a base. Então, assim, tirando, como eu falei, os paradigmas das promessas, né? Então, hoje, estudos dizem que a partir dos 27 anos de idade você já tem uma queda hormonal. Isso é bem cedo, né? Tanto do homem quanto da mulher ou só do homem? Tanto do homem quanto da mulher. A partir dos 27 anos? A partir dos 27 anos. Uau, então, existem estudos que falam um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas a base é 27 anos. E aí, como é que a gente faz para conseguir achar um equilíbrio, então, para você ter uma alimentação saudável e uma reposição aí hormonal conforme você vai precisando? Esse trabalho que vocês fazem da nutricionista e nutrólogo é fundamental, estar sempre os dois juntos para chegar nesse equilíbrio? Com certeza, até porque não adianta fazer toda a modulação hormonal se a pessoa não está tendo uma alimentação equilibrada, né? Se ela está comendo muito alimento industrializado, muito açúcar, gordura animal em excesso, né? Gordura saturada em excesso, que é inflamatória. Então, até para que o hormônio consiga agir de forma eficiente mesmo, dando resultado, a alimentação tem que estar bem alinhada, andando junto, né? E a massa muscular é muito importante, porque você tendo uma massa muscular em boa quantidade, não é excessiva, mas normal, só que um pouco acima do que as pessoas no geral têm, você modula seus hormônios de forma mais natural. Você mantendo menos gordura e mais músculo, você se mantém, né, com essa produção saudável por muito mais tempo. Eu falo que o músculo é uma poupança, né? Que você começa a fazer jovem, tudo para quando você estiver idoso, você tem aquela memória muscular, aquela densidade muscular que previne várias doenças, né? E melhora também, previne diabetes, melhora a sua captação, né, da glicose no seu corpo, a utilização da glicose. Então, é um preventivo de muitas doenças crônicas. Esse aí é o mundo perfeito, né? Você ter mais massa magra e ter menos gordura. A ideia da gente trabalhar junto foi exatamente isso, porque não adianta a gente chegar aqui e falar para vocês que esse é o mundo perfeito, no consultório mostrar, mas não conseguir fazer você chegar a isso, levar você a isso. Isso é o mais difícil, porque as pessoas, por mais que elas falam de seguir uma regra, a gente tem os nossos pontos falhos. Assim, não adianta a gente falar assim, não, a gente é regrado. Não, a gente tem os nossos pontos falhos. Você me seguir no Instagram, você vai ver que às vezes eu posto pão. Aí eu falo, pô, que você Isso, esse cara, então, ele não prega o que ele fala, mas não é. A verdade é que a gente tenta nisso balancear, porque a gente tem que ter a nossa regra, mas tem que ter as nossas exceções. Acho que nada na vida pode ser extremo.
Porque senão a gente desiste. Desiste. E rápido. Não é? E rápido. Principalmente, acho que na alimentação. Muito grande. Quando até uma das dietas, eu acho que pra mim deu muito certo, foi a low carb. Mas ela é muito difícil fazer. É uma das mais, eu não sei, na minha opinião, mas é a que mais funcionou pra mim quando eu fiz. E também quando eu tirei o glúten, né, e a lactose também, foi ótimo. Desincha demais, mas é muito difícil você viver a vida toda num padrão de... Eu até fiz a low carb muitos anos, né? Porque eu tenho ovário policístico, né? A síndrome, então é recomendada a dieta low carb para você controlar, para você ter uma sensibilidade à insulina melhor, né? Você reduzir sua resistência à insulina. Então, é válido você fazer durante, de repente, 1 ano. Só que não é uma dieta muito restrita, porque fruta, geralmente, todo mundo pensa que todas as frutas têm muito carboidrato. E, na verdade, não. Tem muita fruta que você pode consumir. Melão, melancia, dependendo da quantidade de abacaxi, um kiwi, enfim, tem muita possibilidade. Então, não dá para sustentar quando você tira legume, tira fruta e vai viver só de ovo, carne, queijo. Você não aguenta, né? É aquela dieta da proteína, do que foi isso. super, nossa, que já ficou em alto um tempo. E aí deu um monte de problema no rim do pessoal, porque sei lá, é uma dieta muito inflamatória também, de certo modo, São os exageros da vida, né? Os exageros momentâneos. Qual que seria, então, a melhor dieta pra gente fazer aí e ser feliz pra vida toda? Eu ia até perguntar. Qual é o caminho, né? E junto com essa pergunta da Babi, como fazer, doutora, quando você recebe os seus pacientes, no mundo que nós estamos vivendo, um mundo ansioso de hoje em dia, como administrar a nossa alimentação com o mundo ansioso que nós estamos? Nossa, essa pergunta é ótima, porque assim, 80% dos pacientes têm ansiedade. Tem. Ou tem o diagnóstico mesmo, né? Ou a pessoa se sente muito ansiosa. Tanto que eu uso muito o fitoterápico, que são suplementos assim, orais mesmo, cápsulas, que são à base de planta, de compostos naturais, de vitaminas, de aminoácidos. Então, assim, isso dá uma amenizada. Mas quando é um paciente que já vem tomando um medicamento, mesmo de um psiquiatra prescrito, aí eu já não faço. A gente tenta só com alimentação. Porque tem alimentos que você produz mais serotonina, que é o nosso neurotransmissor que traz bem-estar, felicidade, né? Então tem alimentos que tem triptofano, que é um aminoácido que você produz serotonina e consegue ter uma sensação melhor de bem-estar. Você pode citar uns 3 pra gente, mais ou menos, já que era anotar aqui? A banana, a aveia e o leite. Os 3 que eu consumo direto. Uma vitamina, uma panqueca. Mas assim, o leite que eu consumo é leite em pó, desnatado. Que me disseram que depois que você passa dos 25 anos de idade, você não sei se é verídico isso, né? Que depois você passa dos 25 anos de idade, não é bom tomar leite integral. É verdade isso? Na verdade, assim, o leite de vaca em excesso, eu não... Tem muita gordura? Não recomendo. Não é nem pela gordura muito, assim. É uma gordura saturada, que é inflamatória. Se consumir em excesso, é a manteiga em si, que é só a gordura isolada do leite, né? Mas, na verdade, é muito pela proteína, que é uma proteína alergênica. Então, caseína, né? Que tem muita também. Tem a caseína. Né? Nossa, eu tomo leite, eu fico alérgica. Eu também. Rinite, sério? sinusite. Eu tomo só de coco, de caju. Exatamente. Então, assim, é mais pela proteína que a gente evita. Mas, igual eu falo, esporadicamente, você fazer uma receita ou consumir esporadicamente, ok. Só que eu não acho que tem que ser ali todo dia o leite, porque inflama muito o corpo e piora as alergias, principalmente das vias respiratórias. Então é bom evitar. Olha, a gente atende graças a Deus nunca tive essa história da ansiedade, ela é interessante. A gente atende bastante gente ansiosa e a gente, vamos dizer, a gente pode amenizar essa ansiedade com relação à parte de alimentação, tudo, mas as pessoas vêm bastante medicamentadas, né? As pessoas vêm com um tratamento químico bastante alto, e não tem como você, vou arrancar isso e vou te dar uma comida. A gente vai gerar um outro problema. Por isso que a gente optou em fazer esse atendimento mais humanizado. O que a gente fala de atendimento mais humanizado? A gente atende junto, a gente atende muitas vezes o casal, e a gente participa da vida desse casal, tentando fazer com que esse casal se associe nessa parte de alimentação e de ansiedade. Que nem eu e ela. Ela
extremamente ansiosa, problemática. Sabe, eu passo um sufoco. Nossa, o que eu faço? Eu já vou tacar cabeça dele, já vi psiquiatra, pra ele já me ajudar, então. Não, a gente junto. O que a gente faz? Vamos dizer, eu como muito mais besteira do que ela. Eu ia perguntar isso agora. Exatamente, em mais quantidade. Dá uma raiva que os Imagina meninos pegar o que acontece? Os próprios casais vão querer saber a experiência de vocês mesmos. Sempre, né? pergunto. A gente tem. Existe o equilíbrio, tem que vir junto com o casal. Porque às vezes a mulher tá numa pegada e o homem tá em outra. E eles não conseguem. É verdade. Então, pô, ele me tira da dieta, ou ela não me deixa comer. Então fica. Márcio, anota aí pra você. A regra e a exceção vem também no. Então, o casal que trabalha junto e consegue se associar, eu fiz ela comer mais pão. Que ela tinha zerado. Eu fiz ela voltar a tomar leite, que ela não tomava. Eu fiz ela comer fruta, que ela não estava comendo por causa do caro. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não, eu não vou viver. A gente não. Sério? Entendeu? Sim. Então, não vamos viver esse negócio. Então, assim, ela gosta mais de treinar, ela gosta mais de treinar em jejum. Eu não. Então, às vezes, ela treina em jejum. Eu continuo sem treinar em jejum. Mas, assim, são as coisas. Aí, o que acontece? Eu mostro pra ela uma realidade, ela não mostra outra realidade. E existe essa discussão. E a gente tenta passar isso pro casal, e o casal tenta falar assim, ó, pô, hoje é o dia da gente... Então, assim, essa ansiedade quebra um pouquinho. Porque o casal começa a se associar e ainda quebra essa ansiedade. Então, a alimentação, a parte medicamentosa e esse, vamos dizer, esse tratamento, né, que a gente pode dizer, mais humanizado com o casal, funciona. Então tem funcionado bem. Porque você tem que entrar no mundo do casal, né? Você tem que enxergar a vida deles e ver o que a gente pode fazer para ajustar ali, botar igual um pouquinho da vida de um no outro e ir modulando algo para a família, porque não dá para cada um na casa fazer uma dieta. E até, por exemplo, a mãe que vai cozinhar, né? A esposa vai ficar doida, né? Vai fazer uma comida para um pro outro. E até na questão de reposição, vamos dizer que a gente fala de reposição hormonal, às vezes o homem é a favor, a mulher não. Ou vice-versa. Tem muito isso. Então, existe até essa parte psicológica, lógico que eu não sou psiquiatra, mas existe até essa parte psicológica da gente entrar na cabeça do casal e falar assim, ó, vai ser melhor para o casal, vai ser... E quando o casal retorna, eles mesmos dão feedback, eles falam, pô, foi ótimo, ele está super mais disposto. A gente entendeu até essa semana que... ela tem 40 e poucos anos e ele já tem mais de 60 anos. É um casal com uma discrepância assim, de idade. Né? E ela falou da diferença que ele está hoje. Ele está usando o implante, e ela era totalmente contra. E ela era totalmente contra essa reposição. Então, no caso desse casal, é uma reposição hormonal para longevidade, para melhora de qualidade de vida e o quanto isso ajuda. E automaticamente a gente vai acompanhando com a alimentação, com o exame. Ninguém vai estragar a saúde da pessoa. Existe isso. Então, essa é a ideia de reposição hormonal. A gente vê esse feedback nas pessoas, se melhora a qualidade de vida, se melhora na alimentação, se melhora na disposição. Então, é isso. Que muitas vezes a gente acha que só a mulher precisa consultar essas questões hormonais, mas muitas vezes o homem ele fica apático, ele está sem energia, ele não quer mais, não tem mais aquela vontade, né, de se relacionar sexualmente. Então, alguma coisa está acontecendo. Cansaço, falta de disposição, irritabilidade, falta de concentração, tudo isso tem a ver com queda hormonal. Uau! E aí isso, você faz um exame de sangue, vocês fazem, como é que vocês fazem essa anamnese com o paciente quando ele chega para vocês? A Laíta, ela tem uma coisa que é muito parecida comigo desde o começo. Ela avalia muito a clínica do paciente. Então você entra, eu vou olhar para você, vou ver como você está, vou te fazer uma série de perguntas. Então isso é muito parecido, assim. E na sequência a gente pede os exames, muita coisa a gente vê junto. Então a gente segue nessa linha. E a gente tenta pedir sempre os exames antes também, para a pessoa já chegar com os exames que a gente precisa, porque às vezes ela vem com o exame muito antigo ou muito incompleto. A gente ajuda sempre, mas às vezes não de uma forma tão eficiente. Então a gente já faz, né, o pedido antes, já manda de acordo assim, um padrão que a gente gosta de ver geral, e se for o caso a gente complementa na consulta com algum exame extra. Às vezes o Vinícius pede exame de imagem para a mulher, uma ultrassom, e enfim, algum outro que for complementar também. E a gente deixa uma pessoa
que fica com atendimento praticamente 24 horas. Então, é uma pessoa que faz esse suporte para a gente. Então, a pessoa está sempre em contato com a gente, está sempre em contato com o paciente. Então, aconteceu qualquer coisa com você, você manda, a gente já na hora está te respondendo. Então, isso é mais humanizado possível, né? Porque eu não estou te atendendo agora, mas eu sei como é que você está, eu sei o que está acontecendo. E se a gente fosse pensar só na questão de valores, a gente não está ganhando por isso. Isso é cuidado mesmo que a gente está tendo. É um déficit grande, né, que tem. Os pacientes já chegam para mim se queixando de outros nutricionistas, falando, eu fui lá, não voltei, não tinha retorno, eu fiquei com aquela dieta sem conseguir seguir, e assim, não valeu de nada. Aí eu falei, não, vamos fazer alguma coisa que vá fazer diferença na vida da pessoa. E às vezes um café da manhã que ela tem uma assessoria para mudar, ela consegue fazer. Não é? Às vezes um ajuste que precisa já muda completamente, né? A vida da pessoa, né, Renata? E o doutor estava falando acerca dos exames. Os exames, por exemplo, a pessoa foi fazer a consulta com vocês hoje pela manhã e, no caso, eles relataram que tem os exames. Eu fiz os exames ultimamente de sangue, uma check-up geral da saúde. Quando essas pessoas chegam até vocês com os exames, para não ficar aquele exame vencido de muito tempo, vocês recebem exames de quanto tempo, mais ou menos? Olha, eu acho que até 30 dias dá para receber. Até 30 dias. É o que eu acho. Porque, pensa... Se caso a pessoa já fez há 30 dias atrás e já tem aquele exame para te apresentar. Eu tenho aqui o exame geral da check-up da saúde. O seu metabolismo ele se refaz completo de uma intoxicação em 20 dias. 20 dias? Então eu diria que em 30 dias você já mudou. Eu estou aceitando porque o exame está ali, mas não vai ser em cima daquele exame que eu vou trabalhar. Entendi. Entendi. Porque realmente, né, a gente tem aí modulações hormonais diariamente. Principalmente nós mulheres, né? Aí, então, se você está no tempo da ovulação, você está de um jeito, você depois, não é? Muito. Tem, por exemplo, um tratamento específico para quem tem TPM, tanto com a alimentação quanto para essa questão hormonal, para quem sofre, porque tem mulher que sofre horrores com TPM. É possível fazer esse tratamento? Pode falar. Com a alimentação tem também. Claro que às vezes só alimentação exclusivamente não vai resolver 100%. Vai dar uma aliviada em sintoma, principalmente em fissura, aquela vontade de ficar comendo chocolate, sem parar, chocolate, isso. Que é normal, né? Na fase assim, antes da menstruação, na TPM é comum. É algo fisiológico mesmo, às vezes o corpo pede alimentos que te dão mais prazer. E o chocolate dá prazer porque é uma combinação de gordura com açúcar, que é a que o cérebro mais gosta. Então fica pedindo aquilo como se fosse quase uma droga, porque gera um vício mesmo. Então a nossa ideia é tentar fazer um trabalho assim, psicológico para a pessoa evitar esses alimentos, porque quanto mais ela come, mais o corpo pede e eles são inflamatórios. E quanto mais ela se inflama, mais forte o sintoma. Então é uma bola de neve. E é um ciclo vicioso. Então, eu formei em gastronomia também. Eu fiz uma pós-graduação em gastronomia. Olha aí, então, doutor. Vem cozinhar pra gente aqui. Rapaz, doutor tá abençoado. Olha aí, doutora, vem pra cozinhar um dia aqui. Vou, com certeza. Eu até ontem fiz um bolo de cenoura lá em casa. Ai, que delícia. Sem glúten, sem açúcar e sem leite de vaca. Ele é com leite de coco. Olha! Com farinha de quinoa, farinha de amêndoas. Então, assim, todo saudável. E a gente usa isso nas dietas. Eu passo no final várias receitas para cada pessoa, né? Então, a mulher que tem muito TPM, eu já boto várias de doces. Né? Ó, tem aqui uma mousse, tem um bolo, tem um petit gâteau, tem, enfim, um brownie. Tem bastante opção, então, saudável, que dá muita opção. Pra comer. E aí, eu até fiz um curso para isso, para minhas pacientes, um curso de doces saudáveis. Legal. E aí elas assistem às aulas e vão fazendo em casa, né? E a ideia, na verdade, é essa, assim, para quem tem a TPM forte, é reduzir inflamação para reduzir sintoma. E tem óleos naturais também, o óleo de prímula, de borragem, de linhaça, eles são anti-inflamatórios e reduzem sintoma de dor na mama, de cólica, de inchaço. Olha que aula! Os fitoterápicos, esses seriam os fitoterápicos? Sim, são óleos de plantas, sim. Que bacana. Eu tinha ouvido falar de um, mas eu acho que eu esqueci, era Green, não vou lembrar Select? agora, enfim. Green Select? Acho que é esse, que também é... Ele é legal porque ele é um bom antioxidante. Então ele reduz celulite, inchaço. Ele é bem legal aí, fica também. A dica, menina. Ajuda o metabolismo. Por exemplo, quando a gente trata essa questão hormonal também, a gente consegue melhorar
estrutura a pele, de pele, assim, celulite, essas coisas, com essa questão da modulação hormonal, doutor? Com certeza. É? Com certeza, porque você fala que celulite, estrutura da pele, nada mais é do que a diminuição de uma absorção de líquido, no caso da pele, um ressecamento, e no caso da celulite, um acúmulo de gordura. Ou, que nem ela falou, uma inflamação. Retenção, né? Principalmente. Ai, Né? Existe até uma doença que se chama celulite, que é uma infecção do tecido subcutâneo. Né? Então a celulite nada mais é do que o it é uma inflamação. Então a gente está falando de uma inflamação. Tá? Então essa pessoa está com uma inflamação subclínica e começa a ter essas alterações. Isso daí, com a modulação hormonal, você consegue combater a forma de melhora circulatória. Por isso que o trabalho tem que ser junto, tá? Você melhora a circulação, melhora a parte vascular disso daí. Porque tanto o hormônio testosterona, quando a gente está falando, como o hormônio estradiol para a mulher, eles melhoram muito a parte vascular. Então você diminui essa questão de celulite e inflamação subclínica. entendi. Tá? E a parte, como você estava falando, de TPM, o ideal seria você fazer um exame no momento em que a mulher está na TPM. Seria excelente. Importante, a fase. Porque ali você não está adivinhando o que está embaixo e está em alta, ali você pega. E aí você tem alguns hormônios, os hormônios eles são assim, ó, você tem feedback negativo e feedback positivo. Então é alta e baixa. Então quando um está alto, o outro está baixo, existe essa oscilação. Então é como se você estivesse brincando ou brigando mais ou menos entre um e o outro. Entendi. E para algumas pessoas, alguns hormônios fazem um efeito melhor do que para outros. Por isso que é individual, é muito individual. É muito particular uma reposição hormonal. Por isso que é um crime você chegar e falar assim, toma isso. Chega num profissional da saúde e ele te oferece qualquer coisa para você usar. É um crime. Só por um efeito estético, né? Exato. Geralmente é por isso, é só pra... Porque aí vai te gerar um problema, vai tirar um efeito colateral. E isso tudo que você falou pode vir ainda pior depois do uso, ou até durante. Que é um acúmulo de líquido, que é algum outro tipo de problema. Dizem que é o tal do efeito rebote, doutor? Exatamente, é o efeito rebote. Que aí a pessoa emagreceu 10 quilos, aí quando volta, engorda 15. Engorda 15. Meu Exatamente, Deus geralmente do céu. engorda mais. E o doutor tinha falado algo que eu achei, fiquei com uma observação que eu queria relatar aqui. O doutor falou sobre o pão. Tem uns dias atrás, Babi, eu estava só almoçando pão e deixava para jantar. Me corrige, doutora. Me deixava à noite para jantar. Aí aquilo me condenou. Falei assim, olha, cuidado com pão, cuidado com pão. Veio uma luzinha, né? Deu uma luzinha. E o doutor havia falado que estava empurrando, porque você não consumia pão, não é isso, doutora? Não. consumia, você empurrou o pão para ela. É que tem uns pãezinhos de fermentação natural. Que ele são faz, ótimos, é né? diferente. Tá explicado. Veio da mão dele, é diferente. Aí eu fiquei, você acredita que na hora que ele falou que empurrando o pão, eu fiquei assim pensando, não, gente, eu vou perguntar. Pode, que o pão agora faz bem, que né? hora que Adoro pode comer molho. pão? E aí, doutor, agora eu tô na dúvida. Pode comer pão? Pode comer pão ou não pode comer pão? Essa parte é com ela. Pra mim pode. Aí é que vem o equilíbrio. Doutora, mas o pão, quando eu consumo, não é em excesso. São 2 fatias com... Eu não consumo nem presunto, mortadela. Embutido, né? Esses Não, embutidos, nada. Só sempre, ou né? mussarela ou queijo prato. Só. Entendi. E requeijão. E pão 2 fatias. Apenas. integral? No almoço. Eu só como isso no almoço. Pão Antes integral, daqui do de programa. forma, ou... Antes era pão de forma e agora está sendo integral. Integral, Antes do programa. O glúten, assim, tem gente que fala que é modismo, né? Quando a nutrição funcional, que foi uma das formações que eu fiz, foi a nutrição clínica funcional, que é essa que é o que eu tô falando. A gente olha pro paciente como um todo, né? A gente chama de teia funcional. Então, assim, você coloca tudo que está ao redor, todos os sintomas digestivos, suas queixas emocionais, seu sono, seu intestino, enfim, seus hormônios, e coloca o paciente ali no meio e vai unindo os pontos até encontrar um diagnóstico para a pessoa, né, para o paciente. Se é um paciente que ele é intolerante ao glúten, ou eu sou intolerante ao glúten, se eu ficar comendo muito, eu não sou celíaca. Então, assim, eu não vou parar no hospital por conta de glúten. Mas eu vou ficar com a barriga doendo, estufada, vai me dar enjoo, azia, às vezes até a memória, a gente chama de fog, que é como se fosse uma memória meio assim, ofuscada, né? Embaçada. Então, isso o glúten faz também. Então, tem que analisar. Se eu, assim, né, eu já fui nutricionista durante a faculdade da funcional, que me levaram, assim, me mostraram esse caminho. Então, eu entendi que eu tinha a intolerância. Então, eu não consumo com frequência porque eu sinto mal.
Agora, se você consome e não sente nada, acha que não te altera em nada, às vezes é bom você só, assim, não ter o consumo diário, né? Um dia você leva tapioca, um dia você leva pão sem glúten, um dia você leva pão com glúten. E vai, porque tudo em excesso faz mal, né? Uma hora o corpo grita, né? Uma hora o corpo grita. E o glúten, assim, o pão do Brasil tem mais glúten. Ele tem quase 20 vezes mais glúten do que os pães, por exemplo, da Itália. Por isso que essa farinha que a gente está usando é uma farinha italiana. Tem menos glúten. Eu também não sinto mal quando eu como ela. Entendi. Porque o daqui é transgênico. Então ele foi modificado, né, geneticamente, tem 20 vezes mais glúten, para ficar mais elástico, mais crocante. Para a indústria é maravilhoso, para panificação. Só que para a gente não, porque a gente não evoluiu 20 vezes mais a nossa digestibilidade do glúten. É que o pico glicêmico de um aumento de glúten, ele é muito alto. Então você acaba sobrecarregando o órgão, né? Sim. Principalmente o pâncreas. Então um pico, você causar isso sempre, você gerar esse pico glicêmico, você aumenta o teor inflamatório, você aumenta a quilomicron, que é o que a gente fala dentro da corrente sanguínea, faz com que você tenha uma digestão mais prejudicada, faz com que você fique com um órgão mais sobrecarregado por muito mais tempo. Sim. Então isso aí gera também um acúmulo de gordura, não só no restante do corpo, mas também no fígado, né? Você acaba formando uma esteatose. Então, assim, isso a longo prazo, não é que você comer um pão, você vai gerar isso. Mas se você fizer isso diariamente... É o efeito crônico que é complicado, né? Aquele pouquinho todo dia. Esse é o mais perigoso do que você comer um pouco a mais. E ninguém vira diabético do dia pra noite. Não. Isso. Né? Então, assim, você vai consumindo. Até hoje em dia, os produtos diet que existe hoje, tem um monte de coisa que é enganação, né? Tem, muito. Tem várias coisas que você vê lá, que você vai olhar nos ingredientes. É muito importante a gente olhar os rótulos, não é, doutora? Porque a gente não, né? Na verdade, o da frente, ele é uma propaganda. Então, ele vai estar lá, diet, sem açúcar, funcional, não sei o quê. Quando você vai pegar para ler os ingredientes, que é que eu faço no consultório, muitas vezes eu ensino a ler ingrediente mesmo, um a um. E eu falo, o primeiro é a maior quantidade da receita, o segundo é a maior quantidade, e os que estão lá no final tem menor quantidade. Por isso que os últimos são os conservantes, os aromatizantes, os corantes, aquele tem bem pouquinho. Só que muitas vezes você lê e você não entende nem metade do rótulo. Então já é um mau sinal. É excesso de industrializado e seu corpo não digere. Então você vai acumulando e muitas vezes acumula em glândula. Então a mulher tem ovário policístico, né? O ovário é uma glândula. Se você acumular muita toxina da alimentação industrializada, pode piorar o ovário policístico, né? E no caso também de uma tireoide, que é outra glândula mais sensível, esses aromatizantes, esses conservantes se acumulam na tireoide e podem potencializar ou aumentar a chance de um hipotireoidismo, por exemplo. Então, o corpo não lê. É como se você desse uma substância que o corpo não tem a enzima para digerir, ele não sabe o que fazer com aquilo. Então, vai acumulando e vai inflamando o corpo. Por isso que eu falo, na dúvida, vai pro natural, do que sua avó comia, entendeu? É tipo isso. O menos é mais, né, nesse caso, né? Mas pensa que numa consulta tá o marido e a mulher. Nessa hora o cara fala, bom, e agora, né? Não vou comer mais nada, que acabou minha vida. Por isso que a gente fala do equilíbrio, tá? Porque não dá para você o tempo inteiro ficar focado só em o que eu não vou fazer. Sim. Senão você fica louco, vem a parte da ansiedade, vem tudo isso daí. Sim. E aí existe o equilíbrio de você ter uma atividade saudável, de você ter um estímulo de vida saudável, não só na parte de alimentação, mas na parte de exercício físico. E aí a vida segue. Então, às vezes, você pode seguir o sono é tudo. O pessoal comenta que o sono é tudo, né? Pra mim, o sono é tudo. Pra mim. Eu também, pra mim, importantíssimo. E é um tripé mesmo. Eu falo que é uma mesinha de 3 pés. Se um tá cambeta, a mesinha não vai não fica balançando. Ele tem que pôr um papelzinho. Exato. Nem sempre e esse papelzinho às vezes é bem complicado. Vai, né, desgastar, né? Doutor Vinícius, tem o diretor de TV aqui, o Toniel, ele tá até, né, ligadinho, tá escondidinho ali, o Toniel. Ele faz prática da atividade física que nem eu. E ele tem uma disposição para poder malhar 6h30 da manhã, que eu fico assim de cara com ele, que ele sempre comunicou para mim que, Renato, vai malhar de manhã cedo, porque de manhã você tem disposição pro dia inteiro. Mas, doutor, eu queria ter essa disposição dele, eu queria que você me desse uma dica, porque eu só consigo malhar depois que acaba o programa. Aí quando acaba o programa, aí entra aquilo que você acabou de relatar uns minutos atrás sobre a tua esposa que vai malhar de jejum. E quando as 3 últimas vezes que eu fui malhar de jejum, eu passei mal. Eu passo mal malhando de jejum, por isso que eu não malho de jejum.
Eu já não. Porque isso é um bom sinal, não é um mau sinal. Ah, não é mau um sinal? metabolismo um pouco mais acelerado. Você tem uma queima calórica maior. Isso é bom. Treinar Olha, eu achava que era ruim. é assim, ó. A gente. Não, aí é tudo ruim aquela a consequência, mas é um bom sinal. Que É um seu bom corpo sinal. Tá funcionando bem. Ah, oba! O corpo funciona bem. E com relação Gente, a que malhar notícia 6 boa. horas da manhã e malhar 7 horas da noite, isso é individual de cada um. Isso é do organismo. Gente, eu Não é queria porque ter essa ele malha disposição, 6 não horas da consigo. manhã que você vai. Então, você não pode pensar assim. Mas a Se maioria você dos meus pensar assim, amigos pô, todos eu malham de queria- manhã, todos. Mas assim, é que nem eu não gosto de cada um treinar de é como manhã. quer. Eu sou que nem você. Mesma coisa. Ela gosta Não, de mas treinar de ele, manhã. você falou de Eu não malhar gosto em de treinar de jejum à manhã. tarde, né? Por exemplo, o programa acaba agora, 6 horas. Não, ele não gosta de treinar nem de manhã Não. e nem em jejum. Então, Igualzinho, mas eu também não. O treino de jejum à tarde nunca é recomendado. Nunca. O único treino em jejum que pode ser recomendado, ele é de manhã. Que você só fez o jejum da Acordou e noite. vai, é. Isso. Ah. Esse Mas mesmo que assim, vo- pra mim, não funciona. É, claro, sim. É um jejum por isso que é individual. É muito específico. Tem pessoas que se adaptam bem, igual a Bárbara se adapta, eu também. Mas não é todo mundo. Mas a única vez que a gente recomenda né, esse treino em jejum é esse muito cedo. Passou de 9 da manhã, eu já falo, nem treino em jejum mais. Aí tem que comer. Nessa história de treino em jejum, existe uma briga fisiológica aí. Aí a gente já entra para um assunto mais fisiológico. Porque se você for pensar fisiologicamente, se você não tem energia para treinar, o seu corpo vai ter que entender que você não vai ter energia naquele momento de treino e ele vai ter que guardar essa energia. Fisiologicamente, essa guarda de energia é acúmulo de gordura. Eu não estou condenando quem treina em jejum. Mas eu entendo fisiologicamente que se eu estou treinando em jejum para o meu corpo se acostumar, eu vou ter que programar ele a guardar acumular energia de alguma forma para eu sustentar esse treino. Eu prefiro que esse treino seja sustentado momentaneamente ali e que eu diminua esse acúmulo de gordura. Se você for ler fisiologia, você vai entender isso. Mas como nada é regra, você tem que respeitar. Que nem ela gosta de treinar em jejum, a gente tem que respeitar. Eu já comentei com ela a respeito de fisiologia, falei o que eu acho. Mas a gente não pode condenar. Então, assim, vai de cada um, é a escolha de cada um. É que eu falei com a personal, eu falei, eu vou parar por aqui que eu tô passando mal. Semana Eu passada eu falei assim, vou parar que eu tô passando uma mal. hipoglicemia, É, uma não é pressão bem baixa. perigoso, Não é bom, pode, né? Não. Olha, eu acho que foi Eita. super bacana aqui o nosso Maravilhoso. papo. Nossa, super Vamos lá, enriquecedor, doutor, vamos lá. né? Vamos lá, doutora. Babi, vamos lá. fazer o nosso check-up. Uma check-up da Pra nossa gente saúde. ficar mais slim aqui pra TV, porque TV engorda, gente, mas deixa pra lá e fica outra pauta. Agradecer, doutor Vinícius, a Laíta também, muito obrigada. Muito obrigado. Passa os contatos pra gente, por gentileza de vocês, e as considerações finais pra gente também. Fique à vontade, por favor. Bom, você pode me achar no meu Instagram, que é Dr. Vinícius Diante com Temudo. Lá tem o link lá do acesso no WhatsApp, marcar consulta, tudo. E é isso. Queria agradecer também, obrigado pela oportunidade de vocês me trazerem aqui mais uma vez. Obrigada. E o meu tá como Laíta Bábio Nutri, só que o meu Laíta não tem acento, é só Laíta Bábio Nutri. E lá também tem o link na bio para quem quiser marcar consulta, tudo explicadinho. E é isso, né? Encontrei a gente no consultório sempre lá também. Auxiliando aí, né, todo Auxiliando. mundo. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Obrigado, Casal doutora. Saúde. Obrigado, casal saúde. Que bonito, né? Né? Ele Casal ainda bonito. trabalha com gastronomia. Não é? Olha que Olha chique. aí, hein? Adoro Oi, também, doutor!